Esses vídeos que a gente não teve acesso, que é um problema, pra gente tentar entender por que o cara fez isso. Nos vídeos, o que a mídia reportou é que ele disse que os 2 ataques foram intencionais, mas ele não explicou o motivo dele ter atirado nos alunos na Universidade Brown e de ter matado o professor Nuno Loureiro, né? Agora, entra a parte estranha de novo. Tá. Uma coincidência temporal. 2 dias depois do professor Nuno Loureiro ter sido assassinado, uma das principais empresas privadas de fusão nuclear, que era a área que o Nuno Loureiro pesquisava, anunciou uma grande parceria, Vilela. E eu te pergunto, com quem que você acha que eles fizeram a parceria? Valentim. Donald Trump. Qual é a parceria? O Donald Trump tem uma empresa que é a DJT, que é Donald John Trump, que é a Trump Media Group, né, controlada pela Trump Media Group. A empresa de mídia do Trump, 2 dias depois desse cara morrer, fez uma fusão com a maior empresa privada de fusão nuclear, que era o assunto que o professor Nuno pesquisava. Olha que estranho. O mais estranho é que dentro da Universidade de Massachusetts, né, Massachusetts Institute of Technology, tinha a maior concorrente dessa empresa, que é TAE Technologies. Então, o que acontece? Você, eliminando o professor Nuno Loureiro, você tira a mente principal da empresa concorrente dessa que se fundiu com a empresa do Trump. Pô, essa história é estranha pra caraca. Pô. É extremamente estranha. E aí, Vilela, eu vou além, e agora especulação total, tá? Eu peço licença pra galera. É algo que eu vou jogar de ideia. O que eu tô confabulando aqui com os meus botões? A gente está vendo uma crise energética global que o professor Robert Pape, da Universidade de Chicago, tem dito que é a maior crise energética da história. Para você ter ideia, Vilela, você não era nascido em 1973, não, né? Só para te perguntar, até tomar uma aguinha. Eu não era, né? Eu conto ou você conta, cara? Cara, eu acho que Eu você não já era, mas tinha não uns parece. 50 Olha, anos nessa época. Talvez eu tenha nascido, sim. Já era nascido. Mas você já tinha noção das coisas? Nada. Não, noção não, né? Aí não. Então, quem tinha noção da vida em 1973 se lembra que nessa época o Brasil estava vivendo um milagre econômico com o presidente Médici, né, Médici. E estava todo mundo feliz com o progresso ali, o Brasil crescendo, né, o PIB crescendo, que era uma maravilha. Só que o que acontece, Vilela? Em 1973 aconteceu o caso fatídico da crise do Yom Kippur, quando no dia do feriado do perdão, do Yom Kippur, Yom é dia em hebraico, Kippur é perdão, né? O dia do perdão, aí você tem, só de curiosidade aqui para quem gosta de idiomas, Kippur e Kippar parece, não parece? Kippar, o Kippar que o judeu usa aqui em cima. Kippar e Kippur tem, por trás dessa palavra, tem a ideia de cobertura. O Kippar fica em cima, te cobrindo, e o perdão, que é Kippur, é a cobertura do pecado, é o pecado ser coberto. Então, por isso que as palavras são parecidas, ela vem de uma mesma raiz, significa cobrir. Só que, ó, mandar um alô aí? Um alô aqui pra Júlia do Rio Grande do Sul, que tá falando que o programa tá incrível aqui, hein? E ela tem razão. Tem razão. Não falou nada do cabelo, não. Não né? falou nada Graças do seu cabelo, a Deus, não. beleza. Nem Que do bom, meu. esqueceram, né? Então, pra que eu fui falar, né? Então, vamos lá. Vilela, em 1973, atacaram Israel, teve a crise do Yom Kippur, os caras atacaram no dia do feriado, assim como eles fizeram também no dia 7 de outubro. 7 de outubro a gente tinha 4 eventos importantes acontecendo em Israel, que deu ao inimigo uma oportunidade, né? Que sim. enxergou uma oportunidade para atacar. Tava tendo os 50 anos de lembrança do... o Yom Kippur foi em 76... 73, 50 anos do Yom Kippur, né? Porque é 73, 2023. 50 anos do Yom Kippur, era Shabbat, que é o sábado, era a festa Simchat Torah, que é a glória da Torá, e se eu não estou enganado, também era a festa de Sukkot, que é a festa das barracas, né? Sukkah é barraca, Sukkot é o plural. Então, no Yom Kippur, os povos, né, em volta de Israel aproveitaram que era feriado, que supostamente estaria todo mundo distraído, e atacaram. Esse ataque... Uma falha de segurança absurda, né? Porque Mas tá falando
No Yom Kippur ou agora em... Agora no 7 de de agora, outubro. de 7 de Eu tô outubro. falando naquela... Eu tinha voltado já para Tá. 1973. Ah, tá. Falha de segurança inaceitável, né? É. Algo muito estranho que depois, um dia, o mundo vai saber. A gente já fez programa sobre isso. Esse ponto, Talvez... esse ponto fica ruim de ligar agora também, senão foge muito. Tá bom. Mas por que eu tô falando isso? E é a minha elucubração, minha especulação. Em 1973, a gente teve a crise do petróleo por causa desse ataque do Yom Kippur, que gerou um embargo de petróleo. O mundo entrou num caos. O Brasil, não pode dizer que o Brasil quebrou, mas o Brasil ficou numa dificuldade muito grande. Acabou o milagre econômico, aquela alegria toda de prosperidade que estava se vivendo nesse início dos anos 70 foi para o espaço. E isso desembocou na crise brasileira dos anos 80, que virou a década perdida no Brasil. Só que, se a gente colocar no papel, Vilela, a crise do Yom Kippur derrubou a economia global, retirando de circulação 7% do suprimento de petróleo. 7%. 7%. 7% quebrou o mundo em 1973. É claro que depois, em 1979, teve a Revolução Islâmica no Irã, isso atrapalhou muito também. Agora, nessa atual crise, Vilela, que começou no dia 28 de fevereiro de 2026, quando Israel e os Estados Unidos atacaram o Irã, quando o Estreito de Hormuz foi fechado, sabe quanto já de petróleo já está em desfalque? O quê? Dessa crise? Agora. Não. Em 73, 7%. E já quebrou o quebrou. mundo. Agora 20%. E como não quebrou? É porque as consequências não chegaram ainda. Entendeu? Por quê? Ah. Porque o último navio... Mas você acha que tipo, vai chegar essa conta? Eu acho. Eu e os especialistas, né? Mesmo que você reabra o Estreito de Hormuz agora, o caos já está determinado. Porque a gente está falando de um déficit de 2 milhões de barris de petróleo por dia, que não estão chegando. E aí o que está acontecendo? Os países que desde o dia 28 de fevereiro não estão recebendo esse petróleo, estão usando as suas reservas estratégicas. Só que as reservas estratégicas têm um prazo aí para acabar. Se acabarem as reservas estratégicas e o petróleo continuar sem chegar, aí você tem um problema. Entendeu? Pois então, aí isso é o que os analistas têm apontado, como é o caso do 20%? 20% já, né? Porque dali do Estreito de Hormuz sai 20% do petróleo global. A gente está falando de um quinto, né? É que tudo bem, hoje em dia o pessoal estoca, já teve uma crise, a galera fica esperta, mas chega uma hora que acaba, né? Acaba, e esse que é o problema. O Japão falou quantos dias tinha, a China também falou. Sim. E não é só o petróleo. E o Brasil aqui, como que tá a situação aqui? Tá complicada também. Ontem ou antes de ontem, 4 navios russos que estavam trazendo diesel pro Brasil deram meia volta e foram embora. Porque eles estão oferecendo preço muito mais caro pro diesel na Europa do que no Brasil. Porque lá a situação é pior, né?